cosas que no ves más al mundo, no, ni las cosas que amén. ¿Podemos cantarlo juntos? ¿Sí? A ver, la primera parte dice: un mandamiento nuevo nos dejó el Señor. Repítalo. Amarnos de verdad. Si odias a tu hermano, el amor de Dios no vive en tu corazón. Vamos a cantarlo. Un mandamiento nuevo nos dejó el Señor: amarnos de verdad. Si odias a tu hermano, el amor de Dios no vive en tu corazón. Otra vez. Un mandamiento nuevo nos dejó el Señor: amarnos de verdad. Si odias a tu hermano, el amor de Dios no vive en tu corazón. La segunda parte dice: nosotros somos hijos de la eterna luz. Dígalo fuerte. Nosotros somos hijos de la eterna luz, No de las tinieblas. Por tanto, alumbremos a la humanidad para la gloria de Dios. Cantémoslo. Nosotros somos hijos de la eterna luz, no de las tinieblas. Por tanto, alumbremos a la humanidad para la gloria de Dios. Nosotros somos hijos de la eterna luz, no de las tinieblas. Por tanto, alumbremos a la humanidad para la gloria de Dios. Mira, la tercera parte dice: no ames más al mundo. Y todos decimos no. Amén. No ames más al mundo, no, ni las cosas que hay en él. ¿Ya? Entonces, vamos a cantar todo. Mandamiento nuevo del Señor. ¡Aleluya! Nosotros somos hijos de la eterna luz, no de las tinieblas. Por tanto, alumbremos a la humanidad para la gloria de Dios. No es más al mundo, no, ni las cosas que no es más al mundo, no, ni las cosas que ¡aleluya! No es malo. Un mandamiento nuevo nos dejó el Señor: amarnos de verdad. Si odias a tu hermano, el amor de Dios no vive en tu corazón. Nosotros somos hijos de la eterna luz, no de las tinieblas. Por tanto, alumbremos a la humanidad para la gloria de Dios. No des más al mundo, no, ni las cosas que hay en él. No des más al mundo, no, ni las cosas que hay en él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay otro coro que dice: eres la luz que ilumina mi camino. ¿Quién es el que ilumina nuestro camino? Nuestro Señor Jesucristo. Eres la luz que ilumina mi camino, mi Jesús. Por donde vayas yo iré. ¿Cuántos le podrían decir eso al Señor? Por donde vayas yo iré. O sea, somos nosotros los que vamos detrás de Jesucristo. No es Él el que viene detrás de nosotros, sino nosotros somos los que vamos detrás de Él, ¿verdad? Entonces, vamos a cantarlo. Eres la luz que ilumina mi camino, mi Jesús, por donde vayas yo iré. Y la segunda parte dice: eres mi libertad, mi fuerza y mi poder, mi fuerza y mi verdad. Eres refugio en mis noches de tristeza, mi Jesús, tu amor me consolará. Eres manantial, agua viva de Dios, agua viva de Dios. Gloria a Dios.
contentos y muy felices junto con ustedes por este hermoso tiempo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se regocijan en la presencia del Señor? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Moisés está aquí. Qué bueno, Moisés. Dios te bendiga, Moisés. Dios te bendiga muchísimo. En la mañana te hemos extrañado, Moisés. ¿Sabe quién pintó estas paredes? Fue Moisés. Fue Moisés. Está aquí. ¿No? ¿Ha venido con Marco? No. Marco. ¿No está Marco? No. Dios te bendiga, Moisés. Dios bendiga a todos los hermanos que han llegado. También está la mamá de David, nuestra hermana Irma. Hermana Irma. Dios te bendiga, hermanita Irma. ¿No? Una mujer de fe, de oración, una mujer de obra. Hermana, ponte de pie, hermana. Quiero que vean a la hermana. Ponte de pie. Ahí está. Ella, por poco casi ni se le reconoce más. Una mujer de oración, una mujer de ayuno, una mujer de guerrera, ¿no? Y, hermanos, no le tuvo miedo al cáncer, no le tuvo miedo a la enfermedad. Ella está de pie porque venció al cáncer. Amén, hermano. En el nombre de Jesús, ¿no? A pesar de todo lo que ha pasado, pero su fe ha permanecido firme en el Señor. Amén. Gloria a Dios, gracias a Dios por las alabanzas bonitas. Amiga me preguntaba, pastor, el pastor David no escribe sus propias canciones, creo, ¿no? No, el pastor Gavino también es compositor. El pastor Gavino está escribiendo sus músicas. Si David con Dori hubiera estado aquí, estaba regocijándose en el espíritu, ¿no? A David le gusta cantar estas alabanzas así latinoamericanas, ¿no? Le gusta cantar, ¿no, David? ¿No? Le gusta. Gracias a Dios por las alabanzas, ¿no? Todo lo que les pide, alabe a Jehová, dice el Señor. ¿Amén? Gloria a Dios, hermanos. Vamos a preparar nuestros corazones para oír la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesús. Pastor Ezequías, ¿no? Está con la palabra. Después nuestra hermana Ruth, después de la palabra, va a alabar al Señor como a la buena mañana. No hay, se apagó. Ya, entonces, gloria a Dios. Pastor Ezequías. Glória a Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Saludo a la irmã da igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Estou muito feliz mais uma vez por estar aqui nesta casa. Estou feliz mais uma vez por estar aqui nesta casa. Esta casa, meus irmãos, é um milagre. Esta casa é um milagre. Nós temos ainda muita coisa pela frente para fazer. Temos muita coisa para ser em esta casa. E o pastor Edwin com a irmã Silane precisam muito do apoio e da cooperação de vocês para levar avante esta obra. Nós, como pastores, necessitamos muito da ajuda e apoio de vocês para levar adelante esta obra. Na verdade, ninguém pode fazer nada sozinho. E, na verdade, nadie pode ser nada solito. Fazemos todos juntos e Deus dá a recompensa para cada um. Hacemos juntos e Deus nos dá uma recompensa. Fico muito feliz em poder rever os irmãos nesta viagem agora. Estou feliz em poder rever os irmãos em este... Agora não é esta chegada aqui a Quilhabamba, nessa avenida. E a partir desta visita, o contato de Jundiaí com Quilhabamba vai ser mais estreito. E a partir de agora, o contato entre nós outros aqui e Jundiaí
fazer assim um contato mais cercano, não? Amém. Quero parabenizar o pastor Gabino pelas canções lindas. Né? Quero parabenizar o pastor Gabino por as lindas canções. Deus abençoe que continue usando o seu dom na obra do Senhor. Deus te bendiga muito e continue utilizando esse obra. E a equipe que cantou junto com o irmão, Deus abençoe vocês. E as irmãs que cantaram também, Deus bendiga vocês. Eu quero trazer nesta noite uma palavra sobre o Espírito Santo. Vamos falar nesta noite sobre o Espírito Santo. Sobre a identidade do Espírito Santo. Sobre a identidade do Espírito Santo. As Escrituras Sagradas revelam a identidade do Espírito Santo. As Escrituras Sagradas revelam a identidade do Espírito Santo. A sua divindade absoluta. Sua divindade absoluta. A sua personalidade. Sua personalidade. A sua... Vou usar um termo aqui teológico que não é muito comum. Eu vou usar aqui um termo teológico que não é muito comum. Ele vai usar um termo teológico que não é comum. A consubstancialidade do Espírito Santo com o Pai e o Filho. A consubstancialidade do Espírito Santo com o Padre e o Filho. Isso quer dizer que os três são uma só essência. Isso quer dizer que os três são uma só essência. Também vamos ver como o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Também vamos ver como o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esse estudo está na revista de Escola Dominical da Patmos. Há uma revista da Escola Bíblica Dominical que Patmos ha traduzido ao espanhol. E essa é uma das 13 lições desse trimestre. E essa é uma das 13 lições desse trimestre. Sim, essa é de minha autoria. Ele é o comentarista dessa lição. Permita-me, pastor. Não sei, a igreja aqui se acorda que quando chegamos, trabalhávamos com umas cópias de lições bíblicas, sacávamos, olhávamos, não estudávamos isso durante o ano da pátria, que era traduzido de português para espanhol. Meus irmãos, eu estou vendo a necessidade de um incentivo na área da educação cristã, do ensino da palavra. Ele está vendo assim uma necessidade nesta área da educação cristã, da ensinança. Muito importante uma escola teológica. É muito importante ter uma escola bíblica teológica. Uma escola bíblica de obreiros anual. Uma escola bíblica de obreiros anual. Porque os nossos missionários em outros países, eles fazem isso. Porque os missionários de Jundiaí que estão em outros países, eles têm a escola bíblica de obreiros em seus países. No Canadá, na Espanha, no Japão, em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau também. Eu sempre tenho participado de escolas bíblicas dessas igrejas. Ele tem sempre ministrado a escola bíblica de obreiros em estes países. E às vezes é um grupo pequeno. E muitas vezes não é muita gente. No Canadá eu participei de escola bíblica de obreiros que não tinha 15 pessoas. Em Canadá foi uma escola bíblica que não tinha 15 pessoas. Mas o importante é o preparo daqueles irmãos para se tornar um multiplicador. O importante não é a quantidade, é o preparo deste grupo para se tornar um multiplicador. E Jundiaí vai sim se aproximar mais de Quilhabamba para cooperar nesta área. Jundiaí vai se aproximar mais de Quilhabamba para cooperar com a educação cristã. Então, esse tema sobre o Espírito Santo é o capítulo 5 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. É o capítulo 5 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. É um estudo explicativo da Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. É um estudo explicativo dessa Declaração de Fé. E é muito importante conhecer sobre o Espírito Santo. É muito importante conhecermos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo ficou no esquecimento durante séculos e séculos. O Espírito Santo se quedou em olvido na história durante séculos e séculos. E foi com o movimento pentecostal que surgiu o interesse
pelo Espírito Santo. Foi com o movimento pentecostal que surgiu um interesse sobre o Espírito Santo. Muitos tratados de teologia sistemática, Muitos tratados de teoria sistemática, até o século XIX, até o século XIX, não tinham um capítulo sobre o Espírito Santo. não tinha um capítulo sobre o Espírito Santo. O que nós aprendíamos do Espírito Santo nessas obras O que aprendíamos do Espírito Santo em estas obras era no capítulo sobre a Trindade, era um capítulo sobre a Trindade. que ele tinha que explicar detalhadamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele explicava detalhadamente não sobre Padre, Filho e Espírito Santo. Era assim que ficávamos sabendo alguma coisa sobre o Espírito Santo. Assim sabíamos alguma coisa sobre o Espírito Santo. Mas os pentecostais do século XX, principalmente as Assembleias de Deus, ofereceram uma contribuição muito importante. Mas os pentecostais, principalmente as Assembleias de Deus, ofereceram uma contribuição muito importante em esta área. Na construção do pensamento teológico do século XX. E na construção do pensamento teológico do século XX. E muitos pesquisadores pentecostais se interessaram pela área. E muitos teólogos ou pentecostais se interessaram por esta área. Porque eles diziam que a nossa hermenêutica, que a nossa interpretação era fraca. Eles diziam que nossa interpretação era débil. Era popular, uma interpretação popular. Era uma interpretação popular. Que não tinha um valor acadêmico, um valor científico. E não tinha um valor no acadêmico e científico. E aí Deus levantou homens como Stanley Horton. Aí Deus levantou o nome como Stanley Horton. Stanley E outros, e muitos outros da Assembleia de Deus e de outras igrejas pentecostais. e muitos outros, não? Da Assembleia de Deus e também de muitas igrejas pentecostais. E eles fizeram um estudo metódico, científico, um estudo acadêmico e chegaram à mesma conclusão. E eles fizeram um estudo científico, acadêmico e chegaram a uma só conclusão. Se eles criticaram os nossos pais pentecostais da Rua Azusa, se eles criticaram os nossos pais pentecostais da Rua Azusa, se criticaram, eles criticavam. Eles criticaram nossos padres pentecostais na calle Azusa. Vocês já escutaram falar dessa história? Dizendo que a nossa interpretação não era consistente. E eles falavam que nossa interpretação não era consistente. E aí, depois dessa pesquisa, depois desses estudos, Depois desses estudos, ficou confirmado que não mudou nada daquilo que nós cremos hoje em relação aos pais da Rua Azusa. e está confirmado de que nós o que creemos da calle Azusa é certo, não? E hoje até teólogos não pentecostais se dedicaram introduzindo muitos livros sobre o Espírito Santo. E hoje muitos teólogos pentecostais han traduzido muitos livros sobre o Espírito Santo. Digo teólogos não pentecostais. De teólogos não pentecostais. Se interessaram, estão interessados na doutrina do Espírito Se Santo. interessaram por essa doutrina do Espírito Santo. Embora a interpretação deles sobre o batismo do Espírito Santo sobre as línguas são interpretações equivocadas. Eles têm uma interpretação equivocada sobre falar em línguas. Sobre o batismo do Espírito E o Santo. batismo do Espírito Santo. Mas eles se interessam hoje pelo Espírito Santo. Mas se interessa por ele, Espírito Santo. Essa foi a contribuição dos pentecostais e principalmente das Assembleias de Deus sobre a doutrina do Espírito Santo. E essa foi a contribuição dos pentecostais sobre a doutrina do Espírito Santo. Todos esses dados da revelação divina só foram definidos depois do Concílio de Nicéia. Todos esses dados Da revelação da divina revelação divina só foram formulados depois do Concílio de Nicéia. só foram Definidos definidos depois do Concílio de Nicéia. porque os cristãos do primeiro século não tinham dificuldade alguma em reconhecer o Espírito Santo como Deus e como uma pessoa. Porque os cristianos do primeiro século não tinham dificuldade de conhecer o Espírito Santo como uma pessoa. Mas havia a necessidade de uma exposição explicativa
Mas existia uma necessidade e uma posição explicativa. Porque o Evangelho se expandiu pelo Império Romano, pelos países de língua grega, Porque pelo Império Romano. Se expandiu, né? O Evangelho. o Evangelho se expandiu, não Pelo vasto Império Romano. pelo Império Romano. Eram civilizações diferentes, culturas diferentes. Eram civilizações diferentes, culturas diferentes. E aquelas pessoas precisavam entender a natureza da fé cristã. Aquelas pessoas necessitavam compreender a natureza da fé cristiana. Porque hoje nós vivemos num contexto Hoje vivimos em um contexto que os termos bíblicos, teológicos, cristãos que os termos bíblicos, teológicos e cristianos, se você fala para um peruano que Jesus foi concebido no ventre da Virgem Maria, eles entendem essa mensagem. se você habla para um peruano que Jesus foi concebido do ventre da Virgem Maria, eles compreendem esta mensagem. Se você fala para eles que todos os seres humanos são pecadores, eles sabem o que você está dizendo. Se você habla para um peruano que todos os seres humanos são pecadores, eles entendem esta mensagem. Mas na época, quando se pegava o Evangelho no vasto Império Romano, era necessário explicar o significado das palavras. Pero antes, no Império Romano, quando se hablava qualquer tema, era necessário explicar cada significado das palavras. Um exemplo muito conhecido. Um exemplo bem conhecido. A palavra anjo. A palavra ángel. Anjo. O que significa anjo? O que significa ángel? Mensageiro. Mensageiro. Enviado. Enviado. Embaixador. Embaixador. E no mundo pagão, esse termo era usado para representantes de governos, de governantes. E no mundo pagano, esse era usado para representantes dos governos. Para delegações diplomáticas. Para as delegações diplomáticas. Mas para o judeu, Mas para o judeu, essa ideia era diferente. essa ideia era diferente. Era de um ser sobrenatural, de um ser espiritual. Era um ser sobrenatural vindo do céu. que venia desde os céus. Então, quando se falava para os romanos do anjo, quando falava a los romanos de ángel, eu tinha que explicar para eles que falava de um ser espiritual vindo de Deus, que não era um representante do governo. a gente tinha que explicar que se falava de um ser celestial, não um representante do governo. O batismo, por exemplo. O bautismo, por exemplo. Ele chamava o batismo usava uma palavra latina para batismo, que era tingo. Eles usavam uma palavra latina no tingo para bautismo. Tingo em latim significa mergulho. Tingo em latim significa mergulhar. Eles diziam, irmão, vamos para a igreja domingo que vamos ter tingo. Irmãos, vamos à igreja domingo que vamos ter tingo. Então foi aos poucos que o vocabulário bíblico cristão foi ganhando espaço no vasto Império Romano. E pouco a pouco, aos poucos, esse termo foi ganhando espaço, foi ganhando conhecimento no vasto Império Romano. Os termos, não? Esses termos foi ganhando espaço no Império Romano com o passar dos tempos. Então, nós temos aqui, a Bíblia mostra que a revelação divina foi progressiva. A Bíblia ensina que a revelação divina foi progressiva. Disse um dos pais da igreja. Hablou um dos padres da igreja. Permita-me aqui explicar o que significa pais da igreja. Eu vou explicar aqui, permita-me, o que significa padre da igreja. Esse termo, pai da igreja, ou patrística, esse termo padre da igreja ou patrística, diz respeito a um grupo de homens, habla a respeito de um grupo de homens, desde a morte do último apóstolo, o apóstolo João, por volta do ano 100, e desde a morte do último apóstolo Juan em el ano 100, até o século VII. hasta o siglo VII. O primeiro deles é realmente conhecido como Clemente de Roma. O primeiro é conhecido como Clemente de Roma. Esse é reconhecido como o primeiro dos pais da igreja. Ele foi reconhecido como um dos primeiros padres da igreja. E o último é Isidoro da Espanha. E o último, Isidoro de Espanha.
de Sevilha, Isidoro de Sevilha. É Isidoro de Sevilha. Outros falam que era João Damasceno. Uns falam que era Juan Damasceno. João Damasceno. Então, Isidoro de Sevilha e João Damasceno, Isidoro de Sevilha e João eles Damasceno estão entre os últimos desses pais da igreja. são os últimos padres da igreja. Esses homens eram estudiosos sobre as escrituras, Os homens eram estudiosos. entender e ajudar a igreja no conhecimento da palavra de Deus. Eles, vamos falar assim, mergulharam dentro das escrituras, buscando saber e entender a palavra de Deus. Eles não foram inspirados por Deus como os apóstolos. Eles não foram inspirados por Deus como os apóstolos. A Igreja Católica equivocadamente usa os escritos dos pais da igreja como autoridade canônica. A Igreja Católica equivocadamente usa não os padres Da igreja pela Igreja como como autoridade autoridade canônica, canônica, como a mesma autoridade das escrituras. como autoridade das escrituras. Mas os pais da igreja erraram também muitas vezes. Mas os padres da Igreja se equivocaram muitas vezes. Eles são humanos. São humanos. Eles procuraram entender as escrituras sagradas, os Eles profetas e os procuraram apóstolos. entender as escrituras sagradas dos profetas e dos apóstolos. Eles acertaram em muita coisa e trouxeram grandes contribuições para a igreja. Acertaram em muitas coisas e han traído também muitas bendições não, para a igreja. Então, o que nós conhecemos hoje, a nossa doutrina sobre a salvação, sobre o homem, sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, toda essa interpretação, ela veio dos pais da igreja. Todas as interpretações sobre salvação, sobre a igreja, sobre o Espírito Santo, vino de los padres da igreja. E um deles, chamado Gregório de Nazianzo, Um deles, chamado Gregório de Nazianzo, é um teólogo muito respeitado. era um teólogo muito respeitado. Ele viveu entre o concílio de Nicéia no ano 325 e o concílio de Constantinopla 381. Ele viveu entre o concílio de Nicéia em 325 e o concílio de de Constantinopla em 381. O pensamento trinitário, hoje, nós, nas igrejas evangélicas, O pensamento trinitário nas igrejas evangélicas hoje veio dele. vino dele. Muito importante. Veja o que ele disse sobre o Espírito Santo. Mira, vamos ver o que ele falou sobre o Espírito Santo. Ele disse o seguinte: o Antigo Testamento manifestou claramente o Pai, O Antigo Testamento manifestou claramente o Padre e obscuramente o Filho. e obscuramente o Hijo. O Novo Testamento O Novo Testamento manifestou o Filho manifestou o Hijo e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. e obscuramente Indicou a divindade do indicou a Espírito Santo. divinidade do Espírito Santo. Hoje, Hoje, o Espírito Santo habita em nós o Espírito Santo habita em nós e se dá mais claramente a conhecer. e se dá mais claramente a conhecer. Veja, é uma declaração de um dos pais da igreja Uma do quarto declaração dos século. padres da igreja do quarto século. Então isso mostra que a revelação foi progressiva. Isso ensina-nos que a revelação foi progressiva. Há abundância de detalhes na Bíblia sobre a identidade do Espírito Santo. Há abundância de detalhes na Bíblia sobre a identidade do Espírito Santo. Fala da sua personalidade, Habla de sua personalidade, da sua divindade, de sua divinidade, bem como o seu relacionamento com o Pai e o Filho. bem como seu relacionamento com o Padre e o Hijo. Ele aparece literalmente desde o Gênesis até na criação até o Apocalipse. Aparece literalmente de Gênesis, desde a criação até o Apocalipse. No segundo versículo diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, Gênesis versículo 2. capítulo 1, versículo 2 diz: E a terra estava desordenada e vazia, as tinieblas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo já está no princípio, na criação. O Espírito Santo já existia desde a criação. E lá no livro de Apocalipse, No no livro de capítulo Apocalipse, 22, no capítulo número 22, versículo 17, versículo 17, lá diz assim: habla assim:
O Espírito e a Igreja dizem vem. El Espíritu y la Iglesia dicen ven. Quem ouve, diga vem. Quien escucha, diga ven. E quem tem sede, venha. Y quien tiene sed, venga. E tome de graça da água da Y vida. beba de gracia del agua de la Então vida. veja o Espírito Santo do começo ao fim da Bíblia. Miramos aquí el Espíritu Santo del inicio al fin. Mas esses dados da revelação divina Mas esses dados de la revelación divina precisavam ser definidos. necesitaban ser definidos. Daí a necessidade de formulações teológicas. De ahí la necesidad de las formulaciones teológicas. Era uma exigência da nova realidade que a igreja enfrentava. Era una exigencia de la nueva realidad que enfrentaba la Iglesia. Foram as heresias que exigiram a igreja tomar uma posição. Fueron la herejía, no las herejías que exigieron de la Iglesia tomar una posición. Então, a verdadeira identidade do Espírito Santo, La verdadera identidad del Espíritu Santo com base bíblica, só aconteceu a partir de Atanásio. solamente aconteció a partir de Atanasio. Veja só, essa verdadeira identidade do Espírito Santo, Esa verdadera identidad del Espíritu Santo, com base nas Escrituras Sagradas, con base en las Escrituras Sagradas, veio à tona a partir de Atanásio. vino así A partir de Atanásio. vino a partir de Atanasio. Atanásio era um dos pais da igreja, ele era Era bispo de dos. Alexandria, no Egito. Era uno de los padres de la Iglesia, bispo en Alejandría, en Egipto. E ele foi um dos campeões da ortodoxia cristã. Él fue uno de los campeones de la ortodoxia cristiana. Ou seja, conservador da doutrina. Él era un conservador de la doctrina. E também dos três grandes Capadócios. Eu vou explicar o que é isso. Y también uno de los tres grandes de Capadocia. Capadócia. A Capadócia hoje na Turquia. Capadocia hoy es Turquía. Então, os três teólogos mais respeitados da história do cristianismo. Los tres teólogos más respetados de la historia del cristianismo. Então, se chamava Gregório de Nissa, Se llamaba Gregorio de Nisa o seu irmão Gregório de Nazianzo y su hermano Gregorio de Nacianzo e também Basílio de Cesareia. y también Basilio de Cesarea. Então, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo são chamados os três grandes Capadócios. Esses tres son llamados de los tres grandes Porque Capadócios, eles eram da Capadócia. porque ellos eran de Capadocia. E com eles a doutrina da Trindade foi definitivamente estabelecida. Y con ellos la doctrina de la Trinidad fue definitivamente establecida. Mas foi com base nas Escrituras Sagradas. Pero fue con base en las Escrituras Sagradas. Gregório de Nazianzo disse: Gregorio de Nacianzo dice: olha, se os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, si los cristianos son bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, então o Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho, não tem mistério nisso. el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo, no hay misterio en eso. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus, Si la Biblia dice que el Espíritu Santo penetra las profundezas de Dios, então o Espírito Santo é Deus. entonces el Espíritu Santo es Dios. Então era com informações bíblicas que eles construíram o pensamento teológico. Entonces era con informaciones bíblicas que construyeron el pensamiento teológico. Então, à luz do Novo Testamento, En la luz del Antiguo Testamento, e comparando com a literatura dos pais da igreja dos séculos 2 e 3, comparando con os pais da igreja dos los séculos 2 e padres de 3, la Iglesia séculos 2 e del 3, siglo II y III, fica claro que os cristãos da era apostólica nos queda muy claro que los cristianos de la época apostólica conheciam mais sobre a identidade do Espírito Santo conocían más sobre la identidad del Espíritu Santo do que os teólogos dos séculos 2 e 3. do que los teólogos del siglo II y III. Quando a gente lê as publicações desse período, Cuando leemos las complicaciones de ese periodo, a gente vê que o pensamento dele era realmente trinitário. vemos que el pensamiento de ellos era realmente trinitario. Mas ele não sabia como formular esse pensamento. Pero ellos no sabían cómo formular ese pensamiento. E só a partir do quarto século Solo a partir del cuarto siglo, que isso ficou claro. eso se quedó totalmente claro.
Muito bem, agora vamos para o tópico 2 sobre a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Vamos agora falar sobre a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. O Espírito Santo é chamado de Senhor nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo também é chamado de Senhor em nas Escrituras. 2 Coríntios 13:17. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, na versão nossa em português. 2 Coríntios 13:17. 3:17. Diz assim: porque o Senhor é o Espírito, e donde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor é o Espírito. Se você ler cuidadosamente essa passagem, se você ler cuidadosamente esse passagem bíblico, você vê que Paulo está tratando da experiência de Moisés no Monte Sinai. você vê que Paulo está tratando da experiência de Moisés no Monte Sinaí. O Senhor usado pelo apóstolo Paulo, o Senhor usado aqui por ele apóstolo Paulo, está se referindo a Jeová lá está se no Monte refere Sinai. a Jeová do Monte Sinaí. Então ele está falando que esse Jeová é o Espírito. Ele está falando aqui que esse Jeová é o Espírito. Está dizendo que o Espírito Santo é Deus, é Jeová. Está falando aqui que o Espírito Santo é Deus, é Jeová. Os nomes Deus e Espírito Santo Os nomes Deus e Espírito Santo aparecem alternadamente na Bíblia. aparecem alternadamente na Bíblia. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Vamos Atos ler dos em Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4, que diz assim: e digo Pedro, Ananias, por que llenou Satanás tu coração para que mentisses ao Espírito Santo e subtrajesses del preço de la heredad, reteniendo? Não se te quedava a ti, e vendida não estava em tu poder? ¿Por que pusiste isso em tu coração? Não has mentido a los hombres, sino a Deus. Então veja, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? ¿Por que llenó Satanás tu coração para mentir ao Espírito Santo? Então Ananias mentiu a quem? Ao Espírito Santo, que diz o texto. Ananias abre o texto que ele mentiu ao Espírito Santo. Aí depois o apóstolo Pedro diz o seguinte: Depois o apóstolo Pedro abre: não mentiste aos homens, mas a Deus. tu não has mentido aos homens, mas a Deus. Então veja, Espírito Santo e Deus são termos alternados na linguagem bíblica. Então, o Espírito Santo e Deus são termos alternados na linguagem E bíblica. foi nessa linguagem que Deus se revelou a si mesmo nas Foi Escrituras essa Sagradas. linguagem que Deus se revelou a si mesmo nas Escrituras Sagradas. Outro exemplo, Outro exemplo, que o pastor Edwin leu no início do culto, pastor Edwin Aleiro no início do culto. que está aqui em 1 Coríntios 13:16. 1 de Coríntios 13:16. Diz o seguinte: Fala assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? não sabeis que vosotros sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vosotros? Não, veja só, vou ler de novo. Não sabeis vós que sois, 1 Coríntios 3:16. Então vamos ler em espanhol. Sim. Diz assim: não sabeis que sois templo de Deus Ó, e que preste atenção, templo de Deus. templo de Deus, presta atenção, e que o Espírito de Deus mora em vosotros. Olha, agora Espírito de Deus. Então Deus e Espírito de Deus, olha aqui, são termos alternativos. São termos alternativos. Deus, Tanto para Deus como para o Espírito Santo. tanto para Deus como para o Espírito Santo. Tá. E isso vem desde o Antigo Testamento. E isso vem desde o Antigo Testamento. Existem inúmeras passagens no Antigo Testamento que apresentam o Espírito Santo Existem inúmeras passagens no Antigo Testamento que apresentam o Espírito Santo. Eu vou apresentar apenas uma como confirmação. Vamos apenas uma como confirmação. Está no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 2 e 3. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. No capítulo 23, versículos 2 e 3.
Veja o que disse Davi. Segundo Samuel, capítulo 23, versículos 2 e 3. Se alguém achou, pode ler. Estamos no estudo bíblico. Fique à vontade. Quem achou antes, pode ler para ele para que todos possam ouvir. Alguém achou essa passagem? Pode ler. Segundo Samuel, capítulo 23, versículos 2 e 3. Pode ser um moço, uma moça, um irmão, uma irmã. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Ó, primeiro o Espírito de Jeová. Como ler na primeira parte. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Se Davi falando que o Espírito do Senhor, o Espírito de Jeová, falou por ele, continua. Falou por ele, o que mais? Y su palabra ha estado en mi lengua. Sim, mas o que ele disse? El Dios de Israel ha dicho. Isso. Então, o Espírito de Jeová falou sobre mim, disse o Deus de Israel. Então, o Deus de Israel é chamado de Espírito de Jeová. Aqui, o Espírito de Israel é chamado o Deus de Israel. Então, veja que eu falei ontem na igreja, Eu falei ayer em Mandor. Ele foi em Mandor ayer. Que o Espírito Santo se revela de maneira diferente. Que o Espírito Santo se revela de maneiras diferentes. Porque ele entrou no mundo de maneira diferente. Porque ele entrou no mundo de uma maneira diferente. Jesus entrou no mundo como homem. Jesus entrou no mundo como homem. Os anjos vieram e anunciaram o nascimento de Jesus. Os ángeles vieram e anunciaram o nascimento de Jesus. Jesus nasceu, cresceu, se desenvolveu fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Jesus nasceu, cresceu, se desenvolveu fisicamente, emocionalmente. Então, temos muitas informações acerca da identidade do Filho de Deus. Temos muitas informações acerca da identidade do Filho de Deus. Mas o Espírito Santo não é assim. Mas o Espírito Santo não é assim. Vocês já pensaram como foi que o Espírito Santo entrou no mundo? Vocês pensaram como entrou o Espírito Santo no mundo? Porque Jesus entrou no mundo no Natal, né? Nós conhecemos a história do José, né? Conhecemos a história, não? Que Jesus entrou conhecemos a história de Navidade, não? Que Jesus entrou no mundo, nasceu em um pesebre. A visita dos magos, A a visita estreia dos do magos, a estreia, os pastores de Belém. pastores de Belém. Mas o Espírito Santo não foi nada disso. O Espírito Santo não foi nada disso. Ele foi, ó. De repente veio do céu um som como de um vento De repente apareceu no céu um vento, não um sonido como um vento impetuoso. Foi assim que o Espírito Santo entrou no mundo. Assim foi que o Espírito Santo entrou em mundo. Deus precisava mostrar para os seres humanos como o Espírito Santo entrou no mundo. Deus necessitava ensinar ao ser humano como entrou o Espírito Aí Santo. foram vistas repartidas línguas como que de fogo sobre Foram cada um vistas deles. línguas repartidas sobre cada um deles. Então foi assim que o Espírito Santo entrou no mundo. Foi assim que o Espírito Santo entrou em mundo. Então nós não temos muitas informações sobre o Espírito Santo, como acontece com o Senhor Jesus. Nós não temos muitas informações sobre o Espírito Santo, como passa não, com o Senhor Jesus. O relacionamento do Espírito Santo com o Pai e o Filho O relacionamento do Espírito Santo com o Padre e o Hijo revela a sua divindade e a sua consubstancialidade. revela sua divindade e sua Substancialidade. Isso está claro nas construções tripartidas das Escrituras. Está revelado nas construções tripartidas, o que chamamos aqui, não? Que são construções Que tripartidas. são construções tripartidas. São passagens bíblicas que colocam lado a lado o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mostrando a sua igualdade. São passagens bíblicas onde está o Padre e o Espírito Santo e nos ensina que são iguais, não? Como na grande comissão, Como na grande comissão. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma passagem tripartida. É uma passagem tripartida. 1 Coríntios capítulo 12, 1 versículos 4 ao 6. 12, 4 a 6. Paulo diz, ora, há diversidade de dons,
mas o Espírito é o mesmo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Hay diversidad de interpretaciones, pero es el mismo Dios que opera en todos, en todo y en todos. Então isso mostra a igualdade das três pessoas da Aquí Trindade. nos enseña la igualdad de las tres personas de la Santísima Agora uma Trinidad. coisa que é importante que todos prestem atenção. Presta atenção em uma coisa que é muito importante. Nós falamos muitas vezes que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nosotros hablamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Vocês já ouviram essa expressão alguma vez? ¿Quién ya escuchó esa Quem expresión? já viu isso? ¿La escuchamos? Sí, ¿no? Então, mas isso não significa terceiro numa posição hierárquica. No significa tercera persona en una posición de jerarquía, no jerarquía. Esse termo é usado, terceira pessoa da Trindade, Ese termo, la tercera persona de la Trinidad, es utilizado por causa da fórmula batismal. por causa de la forma del bautismo. Porque as três pessoas são iguais em poder, glória e majestade. Porque las tres personas son iguales en poder, gloria y majestad. Na passagem da distribuição dos dons espirituais, En pasaje de la distribución de los dones espirituales, Paulo começa com o Espírito Santo. Pablo empieza con el Ele Espíritu diz, Santo. ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele diz, ahora hay diversidad de dones, mas el Espíritu es el mismo. Então ele começa com o Espírito Santo. Ele empieza con el Espíritu Santo. E na bênção apostólica, em 2 Coríntios 13 e En 13, la bendición apostólica de 2 Corintios 3:13, que é uma outra passagem tripartida, hay otro pasaje también tripartita. Paulo começa já com o Senhor Jesus. Pablo comienza con el Señor Jesús. Então, a graça do Senhor Jesus La Cristo gracia del Señor e o amor de Jesucristo Deus y el amor de e a Dios comunhão do y Espírito la Santo seja comunión com del todos. Espíritu Santo sea con todos. Então a bênção trinitária está aí. La bendición trinitaria está ahí. E outra coisa, isso não foi invenção do apóstolo Paulo. Eso não. no fue invencionista E del ainda, apóstol e ainda Pablo. que fosse, ele era inspirado, ele tinha o Espírito Y Santo. aunque sea, él fue inspirado por el Espíritu Santo. Mas ele usou uma prática que era comum já na igreja. Mas era que usou una práctica que era común en la No iglesia. final das reuniões, no final dos cultos, o ministro terminava com essa bênção. Cuando terminaba el culto, el ministro concluía con esta bendición. E Paulo usou essa expressão que já era usada pelas igrejas. Y esa expresión ya era usada por la iglesia y Pablo utilizó él. E nós usamos isso até hoje. Nós utilizamos eso hasta No hoy. fim das nossas reuniões, nós impetramos a bênção apostólica. Cuando termina la reunión, nosotros A empezamos graça do a Senhor Jesus apostólica. Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora para sempre. Não terminei não, viu? Ele já deu a bendição apostólica, pero não ha terminado. É porque já são 9h20, eu acho que já falei muito, viu? E tem muita coisa para falar, mas eu vou concluir essa parte das Escrituras Sagradas, das Vou passagens concluir essa tripartidas. parte das Escrituras Sagradas. E Efésios capítulo 4, versículos 4 ao Em 6. Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. São algumas das inúmeras passagens tripartidas que Algumas mostram das a inúmeras participação passagens do Espírito Santo da Trindade. que hablam sobre a participação do Espírito Santo na Trindade. Então, o Espírito, veja só, a Bíblia chama o Espírito Santo La Biblia llama al Espíritu Santo de o Consolador, de El Consolador. chama também a Consolador, quer dizer advogado, assistente, Consolador, Consolador quer dizer chamado para estar ao lado, para assistir. abogado assistente, ou seja, uma pessoa que é chamada para estar a seu lado. Esse mesmo termo o apóstolo João aplica ao Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo termo Juan aplica ao Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz na primeira epístola, no capítulo 2, Quando ele diz a primeira epístola, em capítulo 2, ele diz, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, ele diz, meus hijitos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. para que não pequeis. Mas se alguém pecar, Pero se alguém peca, temos um advogado temos um abogado para com o Pai, para com o Padre. Jesus Cristo Jesus. E aí é usado o termo Consolador, Aqui é utilizado o termo Consolador, que é Paráclito. que se denomina Paracleto. Paráclito.
Na língua portuguesa, essa palavra já faz parte do nosso vocabulário. Em português, essa palavra já é parte do nosso vocabulário. Eu acredito que em espanhol também, né? Paracleto, um termo para o Espírito Santo. Paracleto também em espanhol se usa para o Espírito Santo. Então, é usado para o Espírito Santo e é usado para o Senhor Jesus. É usado para o Espírito Santo e também para o Senhor Jesus. E o Espírito Santo, ele é chamado de Espírito de Jesus. Ele também é chamado de Espírito de Jesus. Isso está em Atos 16 e 7. Hechos 16, 7. Ele é também chamado de Espírito de Cristo. Espírito de Cristo. Está também em Romanos 8 e 9. Romanos 8, 9. E é chamado de Espírito de seu Filho em Gálatas 4 e 6. Espírito de Hijo em Gálatas 4 e 6. 4 e 6. Então isso mostra que Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Que existe essa comunhão na Trindade. Isso mostra essa comunhão na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E finalizo com as obras do Espírito Santo. Finalizo com as obras do Espírito Santo. Obras divinas. Obras divinas. É vista não apenas na declaração direta das Escrituras. Essa é vista não somente na declaração direta das Escrituras. Veja só, nós não estamos baseando a nossa doutrina simplesmente nos versículos que falam diretamente que o Espírito Santo é Deus. Nós estamos fundamentando a nossa doutrina. Não nos fundamentamos nossa doutrina simplesmente no fato de a Bíblia falar diretamente que o Espírito Santo é Deus. Não nos fundamentamos nossa doutrina somente no fato de haver versículos que falam do Espírito Santo. Mas também com base nas obras do Espírito Santo. Com base também nas obras do Espírito Santo. Nos atributos da divindade. Nos atributos da divindade. A Bíblia diz que o Espírito Santo é todo poderoso. A Bíblia diz que o Espírito Santo é todo poderoso. É onipotente. Onipotente. A Bíblia diz que o Espírito Santo é onisciente. A Bíblia diz que o Espírito Santo é onisciente. Sabe todas as coisas. Sabe todas as coisas. Diz que o Espírito Santo é onipresente, está em toda parte. Diz que o Espírito Santo é onipresente, está em todas as partes. Diz que o Espírito Santo é criador de todas as O coisas. Espírito Santo é criador de todas as coisas. E também mostra as obras do Espírito Santo. Também nos mostra as obras do Espírito Santo. O Espírito Santo é apresentado na Bíblia como criador do universo. Ele também aqui é apresentado na Bíblia como criador do universo. E também dos seres humanos. E também dos seres humanos. Em Jó 26 e 13, Jó 26, 13, ele diz o seguinte: ele diz assim: o Espírito de Deus me fez. O Espírito de Deus me hizo. Então o Espírito Santo criou também o ser humano. Então o Espírito Santo também criou o ser humano. O Salmo 104, versículo 30, Salmo 104, 30 diz o seguinte: diz: envias o teu Espírito e são criados. envia teu Espírito e são criados. E assim renovas a face da E terra. assim renova a face da terra. Então o Espírito Santo é não somente criador, mas também mantenedor do O universo. Espírito Santo não somente é o criador, mas ele mantém o E universo. somente Deus possui essas qualidades. Somente Deus possui essas E qualidades. o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo é Deus. E muitas outras coisas poderia falar. Poderíamos falar muitas outras coisas. É um assunto palpitante, É gostoso, que É um edifica. assunto muito bueno de falar. Mas vocês precisam dormir, né? Nós precisamos dormir. Porque amanhã eles vão estar aqui de volta, Deus quiser. Não é isso, pastor? Amanhã pela manhã estamos aqui de regresso. Então eu termino por aqui. Terminamos aqui. E espero ter contribuído no estudo sobre o Espírito Espero Santo. haver contribuído sobre o estudo do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós queremos que continue amanhã, pastor. Pastor Ezequiel, amanhã continua sobre o Espírito. Pode ser? Amanhã. Pastor Aí, falou que ô eu obedeço. pastor, se pastor, Pastor falou que eu obedeço. alguém tem alguma pergunta? Não, aproveite, não? Alguma observação, alguma pergunta? Não? Sobre o Espírito Santo? Alguma colocação? Não? Sim ou não? Saindo da porta não abrem nada. Aí atentos. Graças a Deus. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios por su palabra. ¿No? Yo creo que todos nos estamos alimentando. Y yo sé que, hermanos, el Espíritu Santo
va a hacer muchas cosas aquí en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Glória a Deus, aleluia. ¿Sabe por qué usted está aquí? Es por el Espíritu Santo. É verdade. Porque Él nos convenció del pecado. Da justiça. Amén. Amén. Pecado, No. justiça e justiça. De justicia y de Juízo. juicio.